Bom dia a todos, boa tarde. Vejam, nós estamos aqui com a correção, né, do exercício, o último exercício que foi colocado aí sobre plantas baixas, não é isso? E a gente observa a condição do trabalho, né, que está sendo realizado agora, da seguinte forma, fazendo a correção. Olha, nós temos aqui a primeira pergunta que diz assim: dos conceitos iniciais até então apresentados, explique o que vem a ser perímetro e área de uma figura. O perímetro, na realidade, é o contorno da figura. É você medir cada lado da figura e somar os seus lados. É a soma da lateralidade da figura. Seria, pois, a soma dos lados de uma figura. Ou seja, é o contorno dessa figura ou de uma figura. Já a área não, é o espaço que ela ocupa. Então, aquele espaço ali que é ocupado a partir desse contorno, a parte interna, é que nós chamamos de área. Seria a região de dentro, né? E a partir da hora que se modifica a estrutura do desenho, que pode ser um quadrado, um retângulo, um triângulo, um trapézio ou outras figuras geométricas planas quaisquer, se modificará também a condição de cálculo, né? Porque cada área tem uma forma específica de cálculo. Já aqui, na continuação, no segundo ponto, diz assim: quanto às figuras geométricas, define o que são figuras bidimensionais, figuras que têm duas dimensões. Duas dimensionais, dimensão, a própria palavra já diz. E essas dimensões é o que a gente está vendo na nossa frente, que é o comprimento e a largura. Certo? Comprimento sendo o maior lado, largura o lado da altura, que é o menor lado. Figuras tridimensionais, três dimensionais, dimensão, três dimensões, são imagens que apresentam dimensões de altura, largura e também comprimento. Quando você vê a junção da altura com a largura, aí dá uma sensação de profundidade. E essa imagem ganha corpo. Ela passa a ser um sólido geométrico, algo palpável, algo existente na nossa realidade. Ela ganha vida, ela ganha amplitude. Então, por isso que se diz assim que essa figura se enxerga em três dimensões, porque você consegue enxergar vários lados dela, a frente, a lateral, é a parte superior e às vezes até a parte posterior, que é a parte de trás, quando a figura ela é expressa de forma vazada. A terceira questão diz assim: nós temos duas figuras. Observa a figura abaixo e responda qual delas é bidimensional. É essa que está à esquerda, bidimensional. Você tem uma altura, largura e um comprimento. Você enxerga duas partes dessa figura, ó. Tá vendo? Já essa aqui não. Essa é tridimensional. Por quê? Porque você vê a largura, desculpa, né? O comprimento dela e a altura. Que quando forma a altura com essa largura aqui, ó, você vê que a figura entra, ela tem uma profundidade. Lembra-se que eu falei agora em figuras vazadas? Veja que você enxerga a parte de trás. Então você vê a parte frontal, que é a frente, a parte superior, a parte inferior, as lateralidades e a parte posterior, que é essa parte de trás. Certo? Então essa é bidimensional e essa é tridimensional por esse motivo. Quarta questão: o que é comprimento e largura de uma figura plana? Comprimento é o maior lado, aquele lado mais extenso. Nós dizemos que é o lado que apoia a figura, né? A figura está apoiada naquele lado ali, então ela segura a figura. E a largura seria o menor lado, que é equivalente à altura dela, certo? Então não tem muito segredo. Na quinta questão, é uma deixa da quarta, né? O comprimento seria x mais 7, é uma representação. E a largura representa quem?
X. Veja que o comprimento é aquilo que sustenta, é como se deixasse a parte que deixa a figura em pé, né? E a largura nada mais é do que a distância entre essas partes aqui que se transforma numa altura, certo? Veja que na parte interna está dizendo assim 60 centímetros quadrados. Por quê? Porque é o espaço que essa figura ocupa. Veja que é a área, né? A área dessa figura. Sexta questão. O que você entende por escalas? Quais os tipos que você conhece? A escala nada mais é do que você representar algo real num espaço limitado. Geralmente a gente tem folhas de caderno, folhas maiores ou cartolinas, ou papéis especiais, né, de seda para fazer plantas de casas. E ali a gente observa a área real e vai transcrever de forma menor, reduzindo aquela área para uma folha de papel. E ali tendo estimativa do que possivelmente a gente quer estudar, tá certo? Se é um mapa, se é a área da construção de uma casa, enfim, e outros exemplos quaisquer que você queira saber. Então existem duas maneiras: ou a gente vai reduzir esse desenho, ou também pode fazer ele ampliando para destacar pedaços dessa área real. Por exemplo, numa folha, se eu desenho um mapa do Brasil todo, eu estou pegando a área real do mapa do Brasil e desenhando naquela folha. Se eu pego só o Nordeste, desenho maior na folha do Nordeste, então eu estou dando um destaque, então eu estou ampliando um pedaço dessa área real. Então, tanto pode ser de redução quanto de ampliação. A sétima e última questão se pergunta o que são vistas aéreas. Vistas aéreas é aquela vista que você olha por de cima, vamos dizer. E quando você olha por cima uma figura, você consegue enxergar a parte superior, as lateralidades dela. Você enxerga que tem um corpo e ali você consegue ter uma visão tridimensional olhando de cima para baixo ou de baixo para cima, ou de frente com frente. Isso vai depender da posição que você esteja, né? E tirando a dúvida de alguns alunos, o que é que na realidade seria de exemplos de desenhos? Seria você desenhar algo que tenha um corpo para você mostrar as partes dessa figura, que ela é uma figura que ela pode ser vista de forma aérea e que quando você estiver no alto, em alguma posição, você vai enxergar todos os seus lados. Então seria basicamente isso aí. Então a correção está realizada, baseada nas explicações do vídeo demonstrado aí para vocês na última aula. Até mais.